Vim aqui para avisar que temos uma entrevista maravilhosa para vocês assistirem. No entanto, o espaço e a filmagem não são profissionais. Ocorreram algumas falhas na internet, prejudicando a nitidez da imagem. Mas tenham paciência e assistam toda a entrevista que possui um conteúdo relevante. Vamos assistir? Muito obrigada. Olá, tudo bem? Sou a Ana Paula. A revista Diálogos, que foca na literatura surda, preparou uma entrevista especial sobre palhaços surdos. Com vocês, nossa entrevistadora. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Qual o seu sinal e o seu Meu nome? sinal é esse e me chamo Camila. Nosso entrevistado palhaço surdo, seja bem-vindo. Oi, tudo bem? Tudo bem? Qual o seu sinal, seu nome e onde você mora? Meu sinal é esse. Meu nome é Igor. Sou do Nordeste, no estado de Alagoas, na cidade de Arapiraca. Este é o sinal. O seu personagem palhaço tem sinal e nome próprio? Tem sim. O nome do meu personagem é Palhaço Surde. E o seu sinal é esse. Obrigada por participar da entrevista. Agora deixarei Camila e Igor à vontade. Boa entrevista! Obrigada. Obrigado também. Prazer em te conhecer. Obrigada por aceitar o nosso convite. O sinal do seu palhaço é este. Como você criou o surde? Bom, na verdade, no início, ele não tinha nenhum sinal. Era apenas um palhaço surdo quando eu era voluntário e ainda não pensava em seguir a carreira de palhaço. Com o passar do tempo, minhas experiências foram aumentando e somente ali em 2016 eu tive a ideia do meu personagem. Isso, 2016. E como isso aconteceu? Algumas pessoas começaram a me cobrar um posicionamento como palhaço surdo, visto que eu já tinha uma boa experiência na área. E eu comecei a refletir que de fato fazia muito sentido, pois tenho experiência com teatro, com palhaço, viajo bastante, mas não tinha nada planejado. Foi quando a palhaça ouvinte Andressa, que tem muita experiência com acessibilidade, me incentivou, dizendo que eu era capaz de criar um personagem palhaço surdo. E ela me deu um nariz vermelho de palhaço para que eu começasse a trabalhar. Na sequência, encontrei meu amigo Bernardo, que é um líder em Pernambuco e estimula muito os surdos da região. Ele acreditou em mim, no meu personagem. Sentou comigo e começamos a pensar no nome e no sinal. E chegamos no palhaço surde, porque representa um outro papel, é o sinal do personagem. A criação dessa palavra surde faz referência a surdo, mas é diferente porque parece ser emprestada de outro país e se torna diferente do comum palhaço surdo, que seria igual a outros palhaços. Por isso, apenas em 2016 criei meu personagem e sou muito grato a esse grupo que me estimulou durante todo o processo. É muito bom ter um grupo que nos apoia, não é mesmo? Agradeço pelo apoio, certamente. Claro. Outra pergunta. O que significa a palavra palhaço?
Eu também já pensei muito sobre a origem da palavra. No século passado, se chamava no bobo da corte. Com o tempo, houve uma adaptação da nomenclatura. Mas quando aconteceu? Com o surgimento do circo, pois ali era um espaço que tinha exibições dos animais, elefante, macaco e também tinha o picadeiro, com as brincadeiras dos palhaços, e isso se espalhou para o mundo todo naturalmente. Mas pesquisando a fundo, ainda não achei qual parte do mundo aconteceu a origem do palhaço, até porque a história do circo em cada país depende do momento histórico. Mas aqui no Brasil, sabemos que o primeiro palhaço era negro, há anos atrás. Fiquei admirado quando soube. Se chamava Benjamin. Não me recordo o sobrenome, mas ele foi o primeiro palhaço do Brasil. Sobre a pergunta do que significa a palavra palhaço, podemos referenciar como o antigo bobo da corte, aquele com chapéu de pontas. E com o passar do tempo, a nomenclatura passou a ser palhaço, que significa alegrar as pessoas. Na verdade, você pode encontrar várias vertentes de palhaço, como por exemplo, palhaços tristes, bobo, saltitante. O principal é chamar a atenção e ser engraçado. Que interessante! Eu não sabia que o primeiro palhaço era negro, não esperava. Do Brasil é sim. Muito interessante. Qual é a sua inspiração que fez você ter vontade de ser palhaço? Qual foi? Na verdade, eu sempre gostei muito de ver a atuação deles. E já eram 4 referências para mim: o Charles Chaplin, o Mr. Bean, o Didi e o Jim Carrey. Esses 4. Porque eles são minhas inspirações, pela expressão corporal. Eu os assistia e brincava de imitar a atuação. Era uma maneira de me apropriar da incorporação. Até porque legendas naquele tempo era muito difícil, por isso assistia focando nas expressões que eram muito engraçadas. Com o passar do tempo, percebi que, de fato, me apropriei tanto daqueles personagens engraçados que me tornei uma pessoa brincalhona, que gosta de zoar os amigos e eles mesmos falam que sou um palhaço provocador. No Dia do Surdo, dia 26 de setembro, eu participei como palhaço no movimento da comunidade surda, com incentivo dos meus amigos, e gostei muito dessa experiência, tanto que passei a frequentar nos outros anos também. A primeira experiência foi em 2011, há 11 anos atrás. Participando, eu comecei a perceber que as pessoas riam, se divertiam com o meu personagem surdo, mostrando a valorização. Comecei a perceber a atração das pessoas pelo palhaço. Anos atrás, eu trabalhei na FENES de Pernambuco, em um projeto de saúde e de cuidado, que ensinava sobre higiene, alimentação saudável e era elaborado pelo nosso grupo de teatro. Fizemos apresentações em várias cidades do estado de Pernambuco. Fomos o grupo todo. As pessoas questionavam se era eu o palhaço que brincava com as crianças. Era um reconhecimento positivo que eu gostava de receber. Nessa época, apresentamos em quase 30 cidades pernambucanas. Foram muitas mesmo. E sempre alguém me perguntava se eu sou surdo.
E eu respondia que sim, sou surdo como ele. Isso despertava um sentimento de representatividade. Eu não esperava que a partir de 2016, quando comecei de fato a trabalhar como palhaço, iria me desenvolver tanto. Continuei com meu trabalho voluntário e em 2018 fui aprovado para participar do Itaú Cultural, onde eu jamais imaginei que o meu personagem seria aprovado e faria sucesso. Eu não acredito até hoje. Você ficou surpreso porque significa um rompimento de barreiras, não é? Imagina, um surdo fez o impossível. Diferente. Exatamente. Durante sua trajetória, qual foi o momento que mais te marcou? Um dos momentos marcantes para mim foi quando fomos na cidade de Salvador e uma menininha muito fofinha, surda, me viu sinalizar e perguntou se eu era surdo. Eu disse que sim, e então ela me pediu se eu sabia fazer malabares. Eu disse que não e deixei as bolinhas caírem, arrancando uma gargalhada gostosa dela. Ver aquela risada tão espontânea e genuína, eu me arrepiei todo e certamente me marcou muito. Outro momento marcante foi quando eu estava apresentando no teatro, mas resolvi chamar alguns alunos para subirem no palco e interagir com o número. Quando de repente um outro aluno com deficiência intelectual me surpreendeu. Chegou perto e me abraçou. Eu não o vi, pois estava olhando o outro aluno. Na verdade, fiquei sem ação, pois estava bem focado na atuação. Mas eu percebi que era importante para ele se sentir acolhido, até porque temos a mesma cultura. Somos surdos. E com certeza me marcou muito aquele abraço. Depois as pessoas vieram me avisar que dificilmente ele abraça alguém. Ficaram chocados. Naquele momento, o palhaço era a referência para ele, por isso esse momento tão especial. Tenho mais um momento muito marcante, que este eu considero um desafio. Foi na Barra do Farol, em Salvador. Eu estava fazendo a minha apresentação em Libras, como palhaço, e todos da plateia eram ouvintes. Foi muito significativo, pois ali eu percebi que sou capaz de alegrar qualquer público, seja surdo ou ouvinte. O humor atravessa as barreiras, e como Charles Chaplin, eu uso as expressões faciais e corporais para levar humor. Tem várias histórias. Essas foram as que lembrei. Claro, bem guardadas. Agora eu vou mostrar um trecho de um vídeo seu atuando com mímica. Legal! Esse vídeo de mímica é diferente da atuação como palhaço? Se esse tipo de imitação é uma forma de mímica, como conseguiu incorporar as características corporais de outra pessoa, como por exemplo a da mulher que você imitou na rua? Certo. Porque a palhaçaria tem várias vertentes. Tem o palhaço mímico, que vai explorar as expressões para criar um número.
Quando se fala em palhaço, tem muita diversificação. Por exemplo, pode ser um palhaço poeta, várias possibilidades. Penso que o objetivo está na brincadeira, em seguir a pessoa, andar atrás dela, fazer bobiça, explorar a imitação para conseguir as risadas. Esse vídeo era uma propaganda para chamar o público para a apresentação que fiz pela primeira vez no Itaú Cultural. Era uma formação profissional e teve filmagem, muito preparo e organização, até porque recebemos a verba, e é por isso que eu sou grato ao Itaú que nos ajudou. A primeira apresentação foi em Recife. Era um teatro antigo. É um lugar bem difícil de encontrar teatros com atores surdos lá. Aliás, fui o primeiro palhaço surdo a apresentar por lá. Por isso foi feita essa divulgação para chamar o público, imitando uma pessoa passando na rua. Interessante. Pode falar. Interessante que eu sempre imito meus amigos quando eles estão distraídos ou quando estão comendo. Eles pedem para eu parar de bobeira. Mas eu não resisto porque é muito engraçado. Eu acho importante levar alegria para os ambientes que frequentamos, porque normalmente os surdos ficam em casa, com pouca oportunidade de compartilhar com os amigos. Então, quando você chega com toda a sua alegria, preenche o espaço, fazendo com que a pessoa absorva a energia positiva e esqueça do baixo astral, não é mesmo? Exatamente. Então, outra pergunta. Qual foi o maior desafio que você enfrentou enquanto palhaço? Meu maior desafio foi apresentar para ouvintes lá em Salvador. Quando eu me deparei com essa plateia ouvinte foi que eu percebi isso. Porque fiquei refletindo como iria atuar com esse público. Então eu tentei e comecei a me desafiar. Mas eu percebi que é possível, até porque o principal na atuação é usar muita expressão corporal e facial. A experiência traz uma desenvoltura melhor na incorporação, e isso é desafiador. Deixa eu lembrar de mais algum. Tem mais, eu lembro. Ah, lembrei. Uma vez, em Maceió, eu não estava como palhaço, e sim como eu mesmo, Igor. Era uma apresentação de humor surdo. Humor porque palhaçaria faz parte do humor. E fui convidado a apresentar. A plateia era toda ouvinte. Eram 5 apresentadores, ouvintes, e eu o único surdo do espetáculo de stand-up. Na verdade, eu fiquei meio confuso de como funcionaria. Porque os colegas contavam suas piadas com detalhes da cultura ouvinte, baseada no som. E eu surdo, a língua de sinais é imagética. É diferente. Será que a plateia iria me entender? Fiquei procurando estratégias eficazes na contação de piada que entregasse o humor. Listei algumas e fui eliminando as que eram muito específicas da cultura surda e substituindo por outras que contemplassem o público. Esse foi um grande desafio. Eu aprendi e percebi que alguns riam, outros não entenderam o humor. Por isso, eles precisam conhecer mais a cultura surda. A primeira língua do surdo, que é imagética. Diferente dos ouvintes, que no português usam recursos auditivos. Uau! Um grande desafio o stand-up. Diferente mesmo. Então, você já trabalhou em espaços onde tinham ouvintes que não sabiam Libras, sejam como palhaço ou como outra área profissional sua. Como aconteciam as trocas entre vocês? Os ouvintes aprendem a se comunicar? Certo, eu já tenho uma trajetória como palhaço desde 2011. Foram muitas apresentações em diversos espaços quando eu trabalhei na FENES,
Tem momentos que uso a Libras na apresentação e às vezes não. Quando o público não sabe Libras, eu uso mímica, por exemplo. Beber não pode. É possível compreender a brincadeira, as expressões, assim como Charles Chaplin, que fazia todos rirem sem falar absolutamente nada. Nem sempre é necessário usar Libras. Eu costumo perceber o público. Às vezes eu faço algumas adaptações para incluir os sinais, como lá, lá. Ao invés de apontar, eu soletro LA. Prendo a atenção do público no sinal. E assim eu vou trabalhando, adequando a comunicação conforme o público. O seu público é bem variado, desde crianças até adultos, ouvintes e surdos. Por isso é importante a adequação, não é? Isso. O público no Itaú Cultural tem ouvintes e surdos. E nesse caso, eu não uso nada de Libras. É o momento da incorporação e expressão facial agirem para a comunicação acontecer com o uso do espaço, corridas e malabares. Assim que funciona, como acontece na inclusão. Sem intérprete? Sem intérprete. Esse é um desafio, por isso fiz muitos cursos que me auxiliaram a entender o público. Veja o Charles Chaplin, onde ele chegou com sua incorporação e uso de expressões faciais. O importante é o brincar. Legal! Você percebe a diferença entre palhaços surdos e palhaços ouvintes? Tem diferenças, sim. Tem palhaços ouvintes de várias vertentes artísticas com as suas referências. São vários palhaços bonzinhos, malvados e muitos outros. Também tem vários palhaços surdos de diferentes grupos. Aqui no Brasil tem o Palhaço Kleber, tem o Sandraço, e eles têm vários gêneros. O que diferencia um do outro é que o palhaço surdo irá usar recursos visuais e até sinais como referência. Já o palhaço ouvinte vai usar recursos auditivos. O que importa é ter incentivo, porque, na verdade, precisa ter mais espaço para os palhaços surdos mostrarem sua arte e representar sua cultura. Certo. Você sabe quantos palhaços surdos tem no Brasil? Uma média apenas. Acho que tem mais ou menos 8. Pouco, precisa de ter mais. Eu acredito que vai aumentar por causa da literatura surda e dos festivais, que tem ganhado espaço. Isso ajuda no desenvolvimento dos palhaços. Eu acredito que esse número vai crescer e eu sinto que existe essa valorização. Sou muito grato aos festivais por essa valorização e acredito que logo vai ter mais crescimento na nossa área. Vamos assistir um vídeo que fala sobre acessibilidade. Como surgiu a ideia de fazer esse vídeo sobre o tamanho da janela de Libras? Então, eu sou uma pessoa que desde sempre luta pela acessibilidade. Eu sou muito grato ao Marcelo Pedrosa. Este é o seu sinal. Ele é o idealizador da campanha chamada Legenda Nacional, que sempre explicou muito sobre a lei da acessibilidade, as regras e normas de uso, e eu gosto muito de prestar atenção para aprender.
Ele me chamou para fazermos esse trabalho juntos, porque ele é embaixador do Hand Talk e precisava de algumas ideias. Eu sugeri a ele alguns pontos e dentre eles estava o tamanho das janelas de Libras, que não respeitam a acessibilidade de fato. Colocar o palhaço surdo foi uma grande sacada, para que as pessoas entendam a nossa realidade e que a luta seja de todos. De nada adianta janelas de Libras pequenininhas que não nos dão acessibilidade. É um gasto de dinheiro desnecessário e é isso que eu quero mostrar. Organizamos a ideia, mandamos para aprovação e ficamos felizes com o resultado, porque a acessibilidade é necessária. A Libras e os surdos precisam ser valorizados, pois o resultado foi esse, e o palhaço foi a referência. E com o vídeo, houve mudança nessa área? Como? Com a divulgação do vídeo contendo a crítica do tamanho das janelas, mudou algo? Bom, o vídeo foi amplamente divulgado, porém não sei se aconteceram mudanças significativas, ou as pessoas só ignoraram a crítica e seguiram da mesma forma de edição. Precisa de mais divulgação para alcançar mais pessoas para então surtir efeito mais significativo. Na verdade, a divulgação apenas no YouTube se torna muito pouco. Precisa se tornar uma propaganda diária para que as pessoas tomem mais consciência. A luta é diária. Perfeito. Durante suas apresentações para o público surdo, você acha importante usar a Libras ou apenas a mímica? Eu uso os dois. Eu intercalo o uso. Na verdade, depende do público. Eu vou sentindo a necessidade deles. Por exemplo, no festival Despertacular, a plateia era composta por surdos. Então eu usei Libras nas brincadeiras e até nos aplausos. Mas se a plateia é ouvinte, eu não uso Libras. No festival Clan d'Oeil, na França, tem um grupo de surdos que usam língua de sinais internacional. E eu não usei Libras, e sim a língua de sinais internacional. Lá foi a mesma situação. Adequar a linguagem conforme o público. Na França, foi necessário a língua de sinais internacional. No Festival Despertacular, a Libras. E em apresentações para ouvintes, apenas a mímica, e vai variando. Depende do lugar, não é mesmo? Bom, as perguntas acabaram. Agora, quero fazer uma pergunta simples. Você acha importante o palhaço fazer parte da literatura surda? É importantíssimo o palhaço fazer parte da literatura surda, pois são referências para as crianças surdas. Eu mesmo já percebi algumas admiradas ao saber que sou surdo, porque representa a cultura surda. Ela vê que somos iguais, sentimos na pele as mesmas emoções. Isso é muito importante. Assim como é importante para o ouvinte que aprende Libras, porque consegue entender que tem vários jeitos de se expressar, de construir afinidade com a língua e com seus contextos. Todos os surdos desejam que a literatura surda cresça e se espalhe como uma flor que é plantada, cresce, se multiplica e forma um jardim. E nós vamos regá-la para que cresça e se espalhe. Precisamos. Mais uma pergunta. Você tem Instagram? Sim, tenho Instagram. Aqui? Aqui. Aproveitem para seguir esse ator que interpreta o surdo. Esse sinal é lindo. Eu estava dando uma olhadinha e fiquei admirada com as mímicas. Aproveitem para assistir os vídeos dele. Agora, quero te pedir para falar da importância de ser um palhaço surdo. Fique à vontade. Bom, foi um prazer participar da entrevista. Muito obrigado. O palhaço
Bem, ele é uma referência. Gostei muito de contar as experiências para vocês e se tiverem interesse em ser malabarista, palhaço, vocês podem. Precisamos nos multiplicar, como estávamos falando da flor, que precisa ser aguada para florescer e se espalhar. Eu acredito muito na literatura surda, no palhaço, na arte. Eu participei de muitos festivais. Fui em Brasília, em Florianópolis, em Recife e até na França. Na França eu fui em 2015 e tive a oportunidade de assistir a atores, desenhistas e diversos artistas. Eu pude ver tudo isso de perto e fui me preenchendo da cultura surda e da visualidade e compreendendo que é próprio do surdo. Quando voltei ao Brasil, pude refletir sobre como podemos fortalecer os palhaços surdos. Eu acredito em vocês. Não pensem que são incapazes porque vocês são capazes, sim. Aplausos! Obrigado. Muito obrigada por participar da nossa entrevista. Obrigada. Tchau, tchau. De nada. Obrigada. Tchau.